Boa tarde, alunos da Escola Estadual Alice Madeira. Hoje vamos iniciar nossas atividades na apostila São Paulo Faz Escola, página 13, no volume aí, do terceiro bimestre. Tudo bem? Então, pessoal, aqui ó, situação de aprendizagem 3, a importância da água. Então, tem um pequeno fragmento aqui de um texto, né? A água é a fonte da vida. É o único recurso natural que tem envolvido com todos os aspectos da civilização humana, desde o desenvolvimento agrícola e industrial aos valores culturais e religiosos da sociedade. É um recurso essencial, seja como componente bioquímico dos seres vivos, como meio de vida de várias espécies de seres vivos, como elemento representativo de valores sociais, culturais e até como fator de produção de vários bens de consumo. Então aqui a gente tem uma imagem de crianças brincando, né, num rio, uma figura muito bonita, né? Muito bonita a figura. Uma mesma fonte de água ou manancial pode ser destinados a multiusos, podendo gerar conflitos quando um determinado uso inviabiliza ou dificulta outras possibilidades de utilização de água. Por exemplo, o uso de água como fonte de abastecimento humano ou doméstico apresenta diluição de esgoto, uma vez que isso pode causar dificuldades para o tratamento desta água. A meta deve ser a utilização das fontes de água, garantindo principalmente o abastecimento da população, a dessedentação de animal, bebedouros para animais e o máximo possível de usos diversificados. Então, pessoal, com base nas informações lidas até aqui sobre o uso da água e com orientação do seu professor, propomos que uma turma realize uma investigação para saber o que as pessoas conhecem sobre a água, as águas de sua região, no caso o fornecedor, ou seja, analisar o que elas conhecem sobre sua origem, seu uso e sobre sua importância na manutenção da biodiversidade terrestre. Com base nos dados pesquisados, construa um boletim informativo ou um jornal título Água News. Para dar início a essa pesquisa, inicialmente colete os dados entre os colegas da turma com um questionamento a seguir. Então, vocês vão fazer para mim um boletim, um textinho explicando por que a água é tão importante, quais são as fontes de abastecimento de água em nossa cidade. Pode pesquisar no site, tá, pessoal? Você conhece quais são os riscos, córregos, afluentes, subafluentes que pertencem à nossa região? Eles estão preservados? Isso aí tem bastante coisa no site do SAI daqui de São Carlos. Existe algum plano ou projeto de preservação das águas do município? Consulte os órgãos competentes se julgar necessário. Então, pessoal, aí eu vou querer aí uma água news, eu vou fazer um forms para vocês estarem respondendo para mim. Então, vamos aqui para a nossa aula. Eu preparei uma coisinha bem rápida aqui, né? Vamos falar um pouquinho aqui, ó. Aqui não é drogas e gravidez, aqui é água. A gente vai falar um pouquinho desse elemento tão fundamental à vida, né? É o líquido mais precioso da Terra, que em breve vai ser causas de guerra como o petróleo. Então a água ela é de extrema importância. Então hoje o nosso tema é água. Sem água, sem vida, né? Então, pessoal, retratar sobre a água é falar sobre a vida, né? É retratar sobre a existência de todos os seres vivos presentes aqui na Terra. Então, vou começar aqui, ó, a água. A água, deixa eu pegar aqui, a água, ela é uma substância abundante no planeta Terra e cobre aproximadamente 3/4 da superfície do planeta. Então, pessoal, mesmo que tenha bastante água, mas a gente não tem a água potável. A gente tem a água salgada, água salobra, mas não tem a água potável, que é uma porcentagem muito pequena, né? Então, a vida emerge de uma fonte de água potável.
Para o ser humano, a água, o H2O, é líquido indispensável, que flui no corpo e mantém a boa saúde. Então aqui, pessoal, a gente tem os 100%, né, 97% das águas estão em forma de oceano. Então são água salgada, água imprópria para o consumo. Somente desses 97%, aproximadamente 2, 3%, né, é água potável. Desses 3%, 70% desses 3% se encontra em geleiras e icebergs. Somente rios, lagos e solos, 1%, e o restante está em forma de aquíferos. Então, a distribuição na água na Terra, né? 97% pertence ao talassóciclo, conjunto que abrange todos os ecossistemas marinhos. 2,6% pertence ao liminociclo, né? Conjunto de todos os ecossistemas de água doce, pode ser divididos em águas lóticas, que são águas correntes, e águas lênticas, águas paradas. 2% circulares e geleiras, e o restante, né, águas subterrâneas, rios, umidade do solo, da atmosfera e no corpo das plantas e animais. Então podemos considerar os recursos hídricos em 3 aspectos distintos, como elemento componente físico da natureza, como ambiente para a vida, né, um ambiente aquático, e como fator indispensável para a manutenção da vida terrestre. Então, esse aqui é a abordagem que a gente vai focar um pouco mais, né? Ela é indispensável para a manutenção da vida terrestre. Aqui, pessoal, bem simples o ciclo da água, isso já foi visto lá na 5ª série, né? A gente tem a água aqui, a água evapora, ela condensa, ela precipita, né? Escoa, chove, infiltra no lençol freático, alimenta os rios e volta para o oceano, fechando o ciclo da água. Aqui a gente tem também a precipitação, quando chove, é alimentado o lençol freático, as plantas absorvem a água pelos pelos absorventes e ocorre aqui a evaporação através dos estômatos, né, e o escoamento superficial caindo nos córregos d'água. Bom, aí falamos um pouco da água. A água é essencial à vida, a água é importante para os processos biológicos, para os processos químicos. Sem água, sem vida. Então a gente vai fechar a nossa aula aqui numa estação de tratamento de água, né? A importância do tratamento da água, a importância da água potável para as pessoas, de extrema importância, né, de um valor inestimável, a água tratada. Eu já comentei em outras aulas que a vacina ajudou a gente a chegar próximo dos 100 anos, o uso de calçados e o tratamento de água é outra, né, são outras coisas que a ciência trouxe para a espécie humana para postergar a nossa existência aqui no planeta Terra, é o tratamento de água. Então, hoje o Brasil tem uma boa malha de tratamento de água. Claro que tem alguns municípios no período de estiagem sofrem um pouco com o racionamento, mas quase em todo o solo brasileiro, né, em quase todos os municípios tem acesso à água tratada. Se não tem outras atividades que faz o tratamento da água, né, o caminhão-pipa que leva em locais onde não tem a água tratada. A estação de tratamento de água é chamada de ETA, Estação de Tratamento de Água. Se fosse ET, Estação de Tratamento de Esgoto. Mas a gente vai retratar um pouco aqui o tratamento de água. Para as futuras aulas a gente vai falar um pouquinho da estação de tratamento de esgoto. Falar de tratamento de água é falar da captação. Olha, existem 2 tipos de captação. Captação por gravidade. É quando uma estação ela é planejada abaixo do nível onde vai ser a captação, então não tem consumo de energia elétrica. E a captação por bombas. Então aí tem uma casa de máquina que bombeia essa água do rio, levando para a estação de tratamento. Então a gente tem 2 modelos, os 2 tem nos municípios, né? Mas o mais comum é por bombeamento. Geralmente o rio fica na região baixa da cidade, então precisa fazer o bombeamento dessa água para a estação de tratamento de água. Tem custos, né? A bomba está funcionando ali para estar puxando essa água dos corpos d'água. A captação ela pode ser por superfície ou pode ser por subterrânea. Então, na legislação brasileira, ela dá uma maior legalidade para as prefeituras na superfície.
Já na subterrânea, aí tem que passar pela Agência Nacional de Águas, tem todo um estudo, porque é um pouco mais delicado fazer captação não de superfície, mas de poços profundos, né? Porque isso aí altera o ciclo da água lá no rio, né? Então tem uma legislação própria para isso. Então, pessoal, depois da captação, geralmente é uma adutora de captação, a gente tem a floculação. A floculação eu lembro bastante das pessoas que fazem tratamento de piscina, joga aqueles sais, né, alumínio, cal, cloro, e aí vai fazendo aquela poeira. Esse processo é o de floculação. Então eu vou arrastar toda a sujeira para o fundo e ela vai ocorrer, né? Então eu faço a floculação, eu jogo esses sais e depois esses sais vão ser arrastados e vai fazer o processo de decantação. Então aqui ó, eu tenho a represa, a adutora, né? Então aqui é o processo de captação 1. Aí eu tenho sulfato, alumínio, cal, cloro, floculação, eu estou floculando a água. Depois vai ser o processo de decantar, então esses materiais vai arrastar toda a sujeira para baixo, processo de decantação. Depois eu vou passar por uma filtração de pedras, isso aqui que está na apostila de vocês, ó, esse processo aqui de filtração de pedras, de filtros, de cera, né? Vai reter toda aquela partícula, um pouco da floculação, né? Algumas coisinhas que tem ali de material suspenso. Depois eu venho para a parte de desinfecção. A parte de desinfecção é a adição de cloro e flúor na água. Existe uma legislação específica das concentrações mínimas e máximas do cloro e do flúor na água. Eles são importantes, o cloro e o flúor, para matar micro-organismos e para matar e esterilizar ali a água. Também o carvão ativado, né, para matar bactérias patogênicas. Depois, pessoal, o processo de distribuição. Tudo bem? Essa aqui termina a nossa aula. Falamos aí um pouquinho da água como um processo essencial para a vida. Então, eu quero que vocês façam aquela notícia sobre a água do nosso município, façam um estudo e aí um bom dia para vocês, tudo de bom, atividade aí para a 9ª série A. Aquele abraço!